Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Jorge Ávila e nesse vídeo a gente vai continuar a falar sobre InDesign. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm no InDesign é como configurar estilos de texto, ou seja, trabalhar com títulos e corpo de texto. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso da forma mais simples possível. Outra coisa que nós vamos aprender também é a trabalhar com a capitular, aquela letra inicial no início dos blocos de texto que muita gente tem dificuldade em criar e eu vou te mostrar como é fácil fazer isso no InDesign. Chega de papo, vem comigo e vamos aprender a fazer estilos de texto. Para que a gente comece a fazer então nossos estilos de texto, eu já criei um arquivo simples aqui com algumas páginas e vou mostrar para você como criar isso numa página aqui bem simples. Para isso, eu preciso primeiro criar uma caixinha de texto aqui, pode ser aqui ao longo da página, e vou digitar aqui um texto, teste de título, por exemplo, e deixo ele ali. Vou criar outra caixinha aqui, separada, um pouquinho menor, e vou chamar de teste de subtítulo. A gente vai criar título, subtítulo e corpo de texto. E agora eu vou criar duas colunas de texto aqui. Para criar essa coluna de texto, eu uso a ferramenta de texto aqui, assim como fiz com esses outros textos aqui em cima. E vou clicar e arrastar e encaixar ele nessa coluna que a gente criou no arquivo aqui. Normalmente o InDesign cria essas linhas guias automaticamente. O que eu vou fazer agora? Preencher esse texto, já que eu não vou precisar digitar, né, toda essa coluna de texto ali, é apenas um teste. O InDesign tem uma função de preenchimento na coluna de texto, nas caixas de texto, na verdade. Então, quando o cursor está piscando aqui, ó, pedindo para que você digite ou cole o texto de algum local que você pode copiar, eu tenho uma opção aqui, clicando com o botão direito do mouse, e eu posso ir nessa opção aqui, preencher com texto de espaço reservado. Ele automaticamente preenche aquele espaço de texto para a gente, ok? Vamos fazer de novo, ó. Criar uma caixa de texto aqui, clicar e arrastar até o final da página, botão direito, preencher com texto de espaço reservado. Então aqui uma configuração bem simples de página. O que nós precisamos fazer aqui, o objetivo dessa aula é que a gente saiba como fazer os estilos de texto, porque numa publicação eu tenho configurações aqui na massa de texto, no corpo de texto, como a gente costuma chamar em projeto editorial, e tem o título e o subtítulo que merecem um destaque, né, diferente do que a gente está acostumado a fazer. Aonde eu organizo tudo isso? Eu preciso ir aqui no menu Janela, Estilos, e escolher a opção Estilo de Parágrafo. O atalho para essa ferramenta é o F11, Estilo de Parágrafo, e aqui eu tenho então a caixa de edição e configuração dos nossos estilos. Essa caixa funciona da seguinte forma: eu tenho aqui então o ler padrão, que é o parágrafo básico que o InDesign cria automaticamente para nós, e nós temos, assim como no Photoshop, no Illustrator e também em outras ferramentas do InDesign, essas ferramentas aqui embaixo. Para que eu possa criar um novo estilo, eu posso clicar nesse botão aqui, criar novo estilo, e depois de criá-lo, ele automaticamente vai aparecer aqui. E caso você queira apagar o seu estilo, também da mesma forma, excluindo ali aquele grupo, usando esse botão da lixeira, ok? Ele sempre vai colocar aqui os nomes, você pode clicar duas vezes e trocar aqui, a gente vai chamar de título, por exemplo. Essa é uma das formas de trocar o nome dele. Mas o principal aqui é configurar o caractere, ou seja, aquele caractere que vai estar dentro da sua publicação. E como é que eu faço isso? Eu preciso clicar duas vezes aqui. Então eu tenho o parágrafo básico original do InDesign e vou clicar aqui nesse novo estilo de parágrafo que eu acabei de criar. Clico duas vezes em cima dele e vai aparecer para a gente essa caixa com várias configurações. Eu não vou colocar todas elas aqui, mas vou mostrar para vocês o principal aqui que a gente pode trabalhar. O nome a gente poderia trocar aqui também, mas já fizemos isso antes. O formato básico de caractere, o que tem aqui dentro? A família tipográfica que você vai usar. Então eu vou usar aqui, por exemplo, a Myriad Pro. Para configurar meu estilo de fonte, basta clicar nessa caixinha. E para um título é interessante que você use algo em negrito, algo bold, né? Então vou colocar um bold aqui e também vou dar um destaque, vou deixar com um tamanho um pouco maior. Então o tamanho da fonte eu configuro aqui nessa caixinha logo abaixo. Eu vou colocar em um tamanho 30, por exemplo. Aqui no menu
formato básico do caractere, basicamente é isso que a gente coloca. Tem aqui algumas questões avançadas, como escala, os recuos, isso você pode fazer ao longo aí do seu projeto editorial, né? Mexer na tabulação e por aí vai. E daqui a gente vai pular direto aqui para a cor do nosso caractere. Então eu vou clicar numa cor qualquer aqui e colocar aqui um valor, né? Posso escolher as cores que aqui estão já, ou criar uma cor personalizada. Então nesse caso eu vou clicar aqui no preto, nessa região aqui, clico 2 vezes e vou colocar um valor aqui de 90% de preto, para ficar um preto um pouco acinzentado. Dou um OK. Aqui tem um macete, porque essa cor que você acabou de criar não aparece. Clica num outro menu acima ou abaixo e volta para a cor, porque ele atualiza a biblioteca e acaba aparecendo depois. Então tá aqui, ó. Cliquei na 90% de preto, que é aquela que eu havia escolhido, e dou um OK. Com isso eu configurei o meu título, mas não apliquei ele em lugar nenhum ainda. Agora a gente vai criar outro estilo de texto, de novo, clicando nesse ícone aqui, criar novo estilo, e agora vamos editar aqui, selecionando esse estilo. Ele ainda não tem nome, vamos renomear lá na caixinha, clicando 2 vezes. Então agora eu vou trocar aqui o nome para subtítulo, lá em cima. Vou novamente aqui para o formato básico de caractere. Como a edição do meu último texto foi a criação dos títulos, trazia essa informação de Myriad Pro Bold número 30, ele acaba puxando essas informações, tá certo? Então eu tenho que trocar, né? Eu vou manter Myriad Pro para manter a identidade da minha publicação. Posso manter o Bold, mas agora o meu subtítulo pode ter um tamanho bem menor. Eu posso trabalhar aqui com uma fonte 18, por exemplo, tá? E usar a cor do caractere, talvez um tom diferente, um tom preto. Então mudei o formato aqui de caractere para 18, mantive a característica do título e venho para a cor do caractere. E aí posso trocar, posso até botar algo colorido, se for o caso, vai mais da sua preferência, né? Mas eu vou trabalhar com esse preto aqui e dou um OK. Então tenho mais um estilo criado e novamente, né, repito, não foi aplicado aqui na nossa página. E enfim, vou criar o corpo de texto, que é essa grande massa de texto que eu tenho aqui, que precisa, né, ser configurada também, porque todos esses textos aqui estão no padrão do InDesign. Então eu vou criar um novo estilo, clico 2 vezes nessa caixinha aqui. Agora eu vou chamar ele de corpo de texto. Nos formatos básicos de caractere, eu vou voltar a usar o Myriad Pro, só que agora vou mudar o estilo dessa fonte para regular, certo? E também vou usar um tamanho aí mais adequado para longa, né, para leitura de longa duração, tamanho 11, 12 mais ou menos, vou usar um 11 aqui. Bom, eu também vou trocar a cor desse texto. Para isso vou usar aqui a biblioteca, vou manter o 90% de preto para manter a identidade da publicação, dou um OK. Então agora é a parte mais simples, ou seja, aplicar nessas caixas de texto os estilos que você criou. Para aplicar esse estilo, eu vou selecionar essa caixa do título. Repare que quando você seleciona ela está aqui com a configuração básica, ou seja, ela adotou a configuração inicial do arquivo. E para aplicar é muito simples, eu simplesmente vou clicar aqui, ó, no layer do título. Reparem que ele automaticamente já mudou o meu caractere. Vou agora selecionar o subtítulo, que está aqui embaixo, e agora clico também no estilo do subtítulo. Para o corpo de texto, o processo é exatamente o mesmo, inclusive eu posso clicar e arrastar aqui para selecionar as duas caixas de texto ao mesmo tempo e clico aqui em corpo de texto. Repare que houve uma mudança aqui nas nossas caixas de texto. Qual é a grande vantagem, além de padronizar? Repare que o nosso teste de título tem uma fonte 30 e não ocupou todo o espaço. Vamos supor que você quisesse alterar e todos os títulos da sua publicação tivessem essa mesma configuração. Eu posso clicar 2 vezes aqui no estilo, voltar em formato básico de caractere e aumentar essa fonte, por exemplo, para um tamanho 36. Quando eu der OK aqui, olha só, a minha caixa já alterou aqui o tamanho do texto. Posso colocar esse subtítulo mais acima
E aqui nas caixas de texto também eu vou puxá-las mais para cima. Então aqui você pode configurar várias situações, como por exemplo o caractere e também o espaçamento. Então, para leituras de longa duração, é interessante usar fontes com serifa. Eu poderia então voltar no corpo do texto, no formato básico de caractere, ao invés de usar a Myriad Pro, por exemplo, buscar aqui uma fonte bem conhecida, que é a Times New Roman, né? Para alterar o nosso texto, regular, tamanho 11. A entrelinha aqui está muito próxima do tamanho da fonte, então eu poderia aumentar por um tamanho 14, por exemplo. E aí dou um OK. Repare que eu tenho aí já uma alteração no caractere e também no espaçamento. Se isso não for suficiente, você pode voltar aqui e colocar aí um tamanho 18, por exemplo. Repare que o espaço já aumentou. E aqui um detalhe importante, né? Se a sua caixinha tem esse detalhe aqui em vermelho, significa que ela tem texto oculto, né? Então você tem que clicar aqui e colocar até embaixo ou aumentar a sua caixa de texto para exibir o texto que está dentro dessa caixinha. O meu arquivo aqui, propositalmente, já coloquei mais caixas de texto aqui só para a gente exemplificar a aplicação. Eu vou então selecionar essas duas e olha lá, corpo de texto, clico nas outras duas, corpo de texto. Então facilmente você pode alterar a configuração, o caractere, o espaçamento, até mesmo o alinhamento do seu texto usando os estilos. A gente está falando aqui de um arquivo que tem 3 páginas. Imagina você um relatório da tua empresa, um livro ou coisas que tenham lá 200, 300 páginas e ter que alterar aí todos os caracteres se fosse fazer isso manualmente, né? Então trabalhar com estilos é uma segurança que você tem de padronização, mas ao mesmo tempo uma facilidade para te ajudar a organizar, né, e alterar coisas aí em grande escala dentro da tua publicação. Agora a gente vai fazer a capitular. Para fechar o nosso tutorial aqui, eu vou fazer a capitular, que é aquela letra maior aqui que você tem às vezes no início dos parágrafos de reportagens, de livros e por aí vai. Como é que eu faço a capitular? Eu preciso também criar um novo estilo de texto. Clico 2 vezes para editá-lo. Vou chamar lá em cima então de capitular. Só que agora eu vou usá-la baseada aqui, ó. Ele tem essa opção baseado em, né? Normalmente a gente já tinha visto isso ali com baseado no título, nos primeiros que nós criamos. E aqui você vai usar baseado em corpo de texto. E aqui não vai alterar nada. Vamos manter o mesmo tamanho de fonte, ele precisa, porque a capitular vai estar dentro do nosso bloco de texto. Então ela tem que obedecer a algumas características. Então a única coisa que você vai mudar é esse menuzinho aqui, ó, capitulares e estilos alinhados. Aqui eu defino quantas linhas vão ter a minha capitular, 4 linhas, por exemplo, e quantos caracteres ela vai ocupar. Normalmente a gente usa apenas um, tá? O correto é usar um só. O que varia é o número de linhas, 4 a 5 também é o máximo que a gente deve usar. Dou um OK e nada aconteceu. Por quê? Porque agora há uma outra situação. Eu preciso selecionar o parágrafo, então por isso eu dei esse zoom aqui na minha página. Aí você vai clicar 2 vezes aqui na caixa de texto, selecionar esse parágrafo e aí sim clicar aqui no estilo da capitular. Repare que ela já fez automaticamente a nossa capitular. Se eu, por exemplo, selecionar um texto aqui e usar a capitular, ó, ele vai fazer isso em todos os parágrafos, né? Eu não tenho aqui, ó, mas se eu tivesse uma quebra de texto, ele já faria um parágrafo. Então eu criei uma nova quebra aqui, ele acabou criando outra capitular. Então eu não posso aplicar diretamente na caixa, porque senão ele vai fazer a cada parágrafo que você tiver uma capitular. É interessante selecionar o texto como eu fiz ali, para poder sim aplicar apenas naquele parágrafo. E se você quiser voltar aqui, clica no corpo de texto com aquela caixinha e tudo volta ao normal. Viu como é simples? Você agora pode configurar seus títulos, corpo de texto e fazer aquela capitular caprichada sempre que iniciar os parágrafos do seu texto. E claro, se você curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sabendo em primeira mão sobre todos os conteúdos que eu tenho para compartilhar com você. Até o próximo vídeo!